Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Alan Montenegro do canal Política para os Comuns. Lembrando que não falaremos só sobre política, mas de outros assuntos que são importantes e relevantes para você aí, cidadão de bem, cidadão comum. Lembrando que infelizmente nós estamos no meio de uma pandemia mundial. O Brasil hoje ocupa a sexta posição, a gente deve passar a Espanha, não deve demorar muito para passar a França, depois a Itália, ficando ali atrás da Grã-Bretanha. E eu vou fazer uma previsão, não é nenhuma previsão negativa, é só uma questão da gente analisar o número de casos diários e a evolução do vírus aqui no Brasil. Acredito que a cabo de 2 semanas, 1 semana e meia, mais ou menos, a gente deve estar em segundo lugar nesse ranking mundial de número de mortos, o que é algo lamentável. Nós também estamos no meio de uma crise política acentuada e grave e no meio de uma crise econômica em decorrência de todos esses fatores que foram citados anteriormente. Não são assuntos legais, mas são assuntos que a gente precisa tratar aqui no canal também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os alertas dos vídeos quando eles forem subidos aqui no canal e também dê o like. É muito importante para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis. Bom, gente, vamos começar o vídeo de hoje. Como eu falei na etapa inicial aqui do vídeo, o Brasil está indo numa velocidade muito grande para ocupar as primeiras posições do ranking do número de mortos em decorrência do vírus aí, dessa pandemia terrível mundial. E nós não podemos simplesmente tratar esses números de pessoas infectadas, esse número de pessoas mortas apenas como uma mera estatística. A gente lamenta a morte de um artista, a gente lamenta a morte de um político, de uma pessoa importante, de uma pessoa relevante, mas na minha opinião, se a democracia ela se constitui de um povo abrindo mão de parte da sua liberdade, acreditando essa administração pública aos políticos, eu entendo que essas mortes são todas, uma a uma, tristes, lamentáveis, e que Deus realmente toque no coração das famílias que perderam seus parentes. Deve ser muito difícil. Então a gente tem passado por isso. Os tempos são diferentes, gente. Eu tenho pensado bastante em relação como que vai ser a nossa vida daqui para frente, né? E não deve ser muito diferente do que nós estamos vivendo agora. E eu não me refiro de que essa doença ela não vai acabar. Eu acredito que vai diminuir, que a sociedade vai voltar a uma normalidade própria, não uma normalidade do que vivíamos antes da pandemia, mas o que vamos viver pós-pandemia, o que acontece depois que acaba. Eu acredito que a gente vai ter hábitos sociais, coletivos muito diferentes do que tínhamos antes, porque a gente não precisava se preocupar com esse tipo de coisa. Em relação à asepsia de mãos, uso de máscara, eu acho que a gente, por força maior, nós fomos obrigados a nos enquadrar num padrão de vigilância semelhante à China, semelhante Japão, semelhante à Índia e semelhante a tantos outros países que não tinham uma realidade como a nossa e que vão ter que ter essa coisa de essa consciência de quando você está gripado ou está cometido com alguma doença, você usar ali uma máscara. Isso eu acredito mesmo que vai fazer parte da nossa realidade. E essa já na verdade é uma disciplina médica, né? Os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde, eles estão muito acostumados com isso porque é o dia a dia do trabalho deles. Até para poder não contaminar o seu ciclo de amigos, o seu ciclo de familiares, eles têm todo esse tipo de cuidado e isso meio que foi um pouco que transferido para a sociedade de modo geral. Então, não vai voltar a ser como era. Pode ser melhor? Pode, e torço que seja, eu acredito realmente que será. E isso passa por vários aspectos sociais. A gente tem que lembrar de que em um momento como esse a gente pode avaliar de forma bastante precisa e específica
situações políticas, situações econômicas, as medidas que foram tomadas, o que foi feito, o que deixou de ser feito, avaliações do tipo, será que se tivesse tomado uma atitude diferente, teríamos resultado diferente? Tudo isso vai ser amplamente debatido, está sendo debatido agora e será amplamente debatido depois. E esse é um exercício que a gente tem que fazer. Eu me lembro que tinha uma expressão que uma professora de história, na verdade, sim, vários professores ao longo da minha história escolar falavam, especialmente das disciplinas de história, geografia, de que a política para inglês ver. Eu me lembro que o Brasil era um país que se preocupava com uma repercussão dos acontecidos aqui dentro, fora. Como que isso ia repercutir numa ONU, nos órgãos econômicos mundiais. Então tinha uma expressão muito famosa que chamava política para inglês ver. Nos tempos de hoje, curiosamente, com o advento da tecnologia, a gente poderia até imaginar de que esse fenômeno, essa questão de nos atentarmos em como somos vistos de fora por outros países, se tornou irrelevante. E curiosamente, no momento que a gente está mais conectado com o mundo, com as pessoas. Hoje o brasileiro comum, se eu perguntar para o meu pai, quem é o principal parceiro econômico do Brasil? Meu pai vai saber responder, ele vai falar China. As questões diplomáticas. E hoje eu vejo que a gente não se preocupa nisso. A gente sempre encontra algum tipo de desculpa, algum tipo de explicação para negar qualquer tipo de coisa que nos remeta a algo que foi praticado em outro país, seja na Europa, seja na América do Norte, seja na Ásia. Enfim, parece que isso não é relevante. A gente sempre olha pra gente e curiosamente, historicamente, até um certo momento funcionou. A gente importou várias coisas. O Código Civil, as leis do Brasil, boa parte delas foi inspirada nas leis italianas. E o nome desse fenômeno é fenômeno alopoiesis, por Nicholas Luhmann, um socialista da escola alemã. Ele escreve essa teoria de que esses fenômenos de quando você importa costumes, tradições, leis para um país que tem um costume, uma tradição diferente do país de origem. Então, se você quiser pesquisar, pesquise Nicholas Luhmann, alemão. Ele explica sobre o fenômeno alopoiesis e autopoiesis, tá? A gente importou o modelo de educação da França, a gente importou o nosso modelo jurídico da Itália. Nós importamos várias coisas de vários lugares do mundo. E hoje isso não é importante. Até certo ponto eu acho que é bom. A gente tem que ter uma determinada autonomia, nós precisamos fazer um resgate dos valores brasileiros, aqueles que são oriundos dos nossos costumes, das nossas tradições e dos nossos hábitos. Mas a observação do que acontece em torno do mundo é importante para que a gente aprimore algumas coisas aqui, isso é normal. Cientistas de todos os lugares do mundo se conversam. Boa parte das vacinas, muitas foram descobertas aqui, algumas, mas há uma troca de ideias, uma troca de informações global nesse sentido para que todo mundo tenha acesso. Então esse é um ponto da globalização muito negada por certas alas sociais brasileiras. E não é uma exclusividade do Brasil, acredito que em outros lugares do mundo também. Mas a gente, a despeito da pandemia, por exemplo, obviamente que a gente tem que olhar para o Brasil e entender que é um país de dimensões continentais. Nós somos uma das maiores populações do mundo, talvez a quinta ou sexta população do mundo, em mais de 200 países. Então o Brasil, ele é grande do ponto de vista territorial, ele também é enorme do ponto de vista de população, mas isso significa que a gente vai ignorar boas práticas que foram implementadas em outros lugares, porque aqui é diferente? Essa é uma boa pergunta. E uma outra coisa também importante, gente, se a gente for fazer uma pesquisa bastante rápida, a gente vai perceber que a nossa democracia ela é extremamente jovem. Vai fazer 31 anos.
talvez seja um dos períodos mais longos democráticos do Brasil. E constantemente a nossa democracia, ela flerta com algum tipo de autoritarismo, ela flerta com algum tipo de saudosismo a uma ditadura militar, como se, obviamente que a distância desses acontecidos e o nosso tempo de democracia explica por que tem tanto esse flerte com esse tipo de corrente. Mas isso também demonstra como que a nossa noção democrática é extremamente jovem. Isso explica porque toda essa bagunça no âmbito da política, toda essa bagunça no âmbito econômico, toda essa bagunça no âmbito social, a gente não convive bem com uma diferença. E isso é algo que me preocupa, porque isso mais nos aproxima de um regime ditatorial do que um encorpamento das instituições democráticas do Brasil. Tem muito populismo, tem muito oportunismo, e essa pandemia tem mostrado isso. Ora, se a gente acompanha um pouquinho da política externa, a gente vai perceber de que, exceto Donald Trump, que talvez seja ali o líder que tenha atitudes mais próximas do nosso presidente, mas em âmbito mundial, nem países ditatoriais como China, como outros lugares, tomaram atitudes. Alguns países de regime socialista, de esquerda, né, que aqui no Brasil foi algo demonizado, até certo ponto compreensível. Demonizar o PT, demonizar os governos Lula, Dilma Rousseff, para mim faz todo sentido. E eu concordo, houve muita roubalheira, houve muita negociada, e de fato isso custou muito caro aos cofres públicos. Mas isso significa que a esquerda é sinônimo desse tipo de coisa? Historicamente, temos um histórico de corrupção no Brasil em larga escala. E para mim, a minha noção de corrupção é tolerância zero. Para mim, roubo é roubo, ladrão é ladrão, seja de esquerda ou de direita. Inclusive, o Major Olímpio ele deu uma declaração que eu compactuo 100%. A gente não pode ter político de estimação e não pode ter bandido de estimação. Escolher determinados níveis de tolerância à corrupção, porque é um partido que você gosta, é um partido que você tem simpatia, não. E esse é um grande problema. Isso, na verdade, é o que mais fragiliza a nossa democracia. E a gente precisa pensar nesse tipo de coisa. Eu sei que vídeos como esse, ou como outros que eu gravei, outros youtubers, outros pensadores, outros analistas, levantam questões que são chatas para serem conversadas, eu admito isso. Alguns gostam, que é o meu caso, eu gosto de pensar nesse tipo de coisa, eu gosto de fazer esse tipo de análise, mas a sociedade ela não tem a obrigação de fazer. Nem todo mundo vai ter esse chamado, nem todo mundo vai gostar desse assunto, mas todo mundo, de certa forma, precisa tomar conhecimento. Países evoluídos é porque existe um povo evoluído em todos os sentidos. A noção das coisas é muito grande. Eu compactuo da ideia de que no colégio, na escola, as noções de direitos básicas deveriam ser ensinadas. Essa seria uma mudança que, se eu fosse deputado ou se eu fosse senador ou presidente da república, eu proporia esse tipo de implementação, noções básicas do direito. E aí, dessa forma, nós criamos uma sociedade patriota de verdade. Não só do ponto de vista hipotético. Nós não somos patriotas porque levantamos uma bandeira a favor de um presidente ou a favor de um ex-presidente, a favor de uma bandeira ou a favor de outra bandeira. Nós somos patriotas quando nós compreendemos perfeitamente tudo que nos trouxe até aqui. E para isso a gente precisa olhar a história, a gente precisa entender o que nos trouxe até aqui e por que somos como somos. Honestamente, num momento como esse do Brasil, está atravessando de pandemia, o tanto de crise política, uma atrás da outra, um escândalo atrás do outro, isso mostra o quanto que nós estamos defasados de evolução, até evolução intelectual, que ela é importante. Torna a dizer, não que todo mundo vá fazer a mesma coisa e vá se comportar do mesmo jeito, mas pelo menos a noção, um prévio conhecimento, um conhecimento básico, aquilo que
que vai permitir que a gente não tome as piores decisões. E, historicamente, isso acontece no Brasil, infelizmente. Até agora, infelizmente, os governantes, eu falo em todos os sentidos, tá? Eles estão mais preocupados em que tipo de vantagem que eles vão ter num momento desse como pandemia. Que tipo de vantagem política que você tira num momento como esse? Você ataca um adversário, você traz para você todo o crédito. Olha, não precisa ser um gênio, não. O governador sendo radical em algumas medidas, não acertando o tom do discurso, ele não está sendo favorável à população. O presidente da República querendo lacrar com um remédio que pode curar, um pseudo-remédio, né, que pode ser a solução do problema, sempre se colocar numa posição de vitimização, e a gente ignora que alguém com amplo conhecimento pessoal e familiar político, alguém que ficou 30 anos no Congresso Nacional, e a gente perde essa noção, a gente ignora esse tipo de coisa. E novamente, eu me lembro quando eu estudava, na época de escola ainda, do ensino fundamental, falava-se muito do Messias, aquele que, contando a história do Nordeste, né, alguém que viria e resolveria os problemas ali da seca, da falta de saneamento, da falta de comida. E a gente vê que isso vai se replicando ao longo do tempo e não acaba nunca. A nossa esperança era, em um momento, foi em Fernando Collor de Mello. Precisamos de uma cabeça jovem, alguém com novas ideias para poder fazer o Brasil funcionar. Depois a nossa esperança ela foi renovada, a gente precisa de um representante do povo, alguém que seja gente como a gente. Entrou Lula. Depois veio a Dilma Rousseff. Agora a solução é alguém que borbulhe esse ódio, esse ranço social em todos os sentidos. Alguém que entenda o ódio e a raiva que o brasileiro tem das instituições. Entrou Bolsonaro. Sabe quando que as coisas vão ser diferentes? Quando, em primeiro lugar, a nossa confiança estiver em Deus, para você que é cristão. Em Deus, a nossa confiança está em Deus. Segundo, é a gente parar de criar personagens mitológicos, mitos, salvadores da pátria. Não. Personagens até caricatos, é só a gente ver o nível dos deputados federais, Tiririca, 2 mandatos, um monte de gente louca, alucinada, ocupando o Congresso Nacional, aquilo que deveria ser a casa do povo. Em certa medida eu entendo que é quase que uma correspondência 100% a um perfil social. Mas em outro sentido eu vejo que esses votos de protesto nos custam muito caro, porque são 4 anos de mandato, de mandos e desmandos, de erros atrás de erros, desses que deveriam nos representar de uma forma mais coerente. Então, a gente precisa de fato melhorar o nosso sentido nesse ponto. É mais ou menos assim, se não der certo com o Bolsonaro, quer ele conclua o mandato ou não temos mais, o Brasil vai acabar, não vai existir política depois disso. Isso é uma mentira. Isso é uma narrativa quase que centenária que se implementou aqui no Brasil, que nos custa muito caro. Se não der certo com o Bolsonaro, e eu torço que dê, torço mesmo, de verdade, como cidadão, como cristão, como alguém ativo na política, como alguém que se posiciona, eu torço que dê certo. Mas se não der, pode dar certo com outra pessoa. Os políticos passam, as instituições ficam e o povo sempre será povo. Interessante que nos Estados Unidos a composição política lá é o seguinte: nas disputas presidenciais, o candidato que perde, ele ajuda a compor o governo. Isso é muito bom. Para mim, essa é uma forma muito democrática. Não que isso seja um modelo para que a gente implemente aqui no Brasil, mas é só para a gente ver que é possível conviver de uma forma mais harmoniosa com uma diferença ideológica. A esquerda prega uma coisa, a direita prega outra, e ok. E existe ali um equilíbrio entre as duas coisas. Não podemos ser de mais uma, não podemos ser de mais outra. A gente tem que encontrar um equilíbrio e assim o país cresce, o Brasil vai bem. Não precisamos polarizar. É interessante, quando eu olho o formato político americano, isso me faz pensar o seguinte: lá é dessa forma, se o candidato que perdeu,
ele vai ajudar a compor é que no entendimento da política americana, ele representa uma parcela da sociedade que deve ser representada de alguma forma no governo que vai se instalar. Ponto. Aqui não. Quando a esquerda estava, precisamos remover a esquerda não presta. Agora está a direita, precisamos remover a direita porque a direita não presta. A minha pergunta é, o que presta? Vou fazer uma outra pergunta em cima dessa. O cidadão brasileiro presta? Pergunta forte, né? Eu tenho certeza que sim. A gente muitas vezes não sabemos fazer as melhores escolhas, mas só prestamos. E os políticos nos ser esse retrato, essa correspondência com o mais alto desejo do cidadão brasileiro. Enfim, hoje o vídeo ele foi um vídeo mais filosófico, passando por algumas questões importantes. E tudo para nos fazer pensar. Eu acho que nesse momento de pandemia, o brasileiro ele tem uma chance de ouro de melhorar no aspecto cultural, em todos os sentidos. Em conhecimento, em leitura, em desenvolvimento, entendimento, reflexão, filosófico. A gente precisa fazer esse tipo de exercício. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não vai funcionar. E até no aspecto espiritual também. Eu sou cristão, então nesse momento a minha fé está sendo posta à prova. E é uma situação que eu vou ter que usar. É muito bom ter fé quando você não precisa aplicar. E no momento de desaplicar, é um momento que sua fé de fato vai ser testada. E assim para qualquer um da sociedade brasileira. Bom, gente, o vídeo de hoje termina por aqui. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho das notificações e dê o like. É muito importante para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis, tá bom? Desejo a todos um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.